Olá, tudo bem? Começa agora o Sincovate Negócios com as principais informações do comércio e do empreendedorismo da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Veja nossos destaques de hoje. Copa do Mundo e churrasco. Pesquisa revela que preços dos produtos estão mais acessíveis do que 4 anos atrás. Vendas de roupas e calçados em alta. Setor registra crescimento de 17% no primeiro trimestre de 2026. Uma vida, 2 continentes e um sonho. Casal de japoneses leva cultivo de figos de Taubaté para o sertão cearense. Os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo também movimentam o comércio e o orçamento dos torcedores. Mas neste ano, quem pretende reunir amigos e familiares para acompanhar as partidas em casa encontra um cenário mais favorável do que o registrado na Copa de 2022. Um levantamento da FEComércio São Paulo mostra que os preços dos principais itens consumidos durante os jogos subiram bem menos nos últimos 12 meses. Churrasqueira acesa, carne no ponto e a torcida reunida. Cena clássica de Copa do Mundo que desta vez chega com uma notícia positiva para o bolso do consumidor. A combinação que costuma marcar os jogos chega em 2026 acompanhada de um ingrediente importante: preços mais comportados. Levantamento da FEComércio São Paulo aponta que a cesta de produtos tradicionalmente consumida nos churrascos teve alta média de apenas 3,1% nos últimos 12 meses. 4 anos atrás, às vésperas da Copa do Catar, esse aumento passava dos 12%. Ao analisar a cesta de preços da Copa do Mundo, ela acaba captando o comportamento que temos observado no Índice de Inflação Oficial, o IPCA, ou seja, há uma maior pressão sobre os preços dos serviços, ou seja, acompanhar os jogos da Copa fora de casa vai ficar mais caro, enquanto os preços dos produtos ficaram mais baratos ou subiram em um ritmo inferior à inflação oficial. Para o consumidor, a diferença significa mais tranquilidade na hora de reunir os amigos, abastecer a geladeira e entrar no clima da competição. Mesmo com um aumento em itens como carne, cebolas, temperos e bebidas, a queda de preços de produtos como alho, tomate e aves ajudou a segurar a inflação da cesta. Um cenário bem diferente do registrado em 2022, quando a disparada dos preços era um dos principais desafios para quem queria celebrar os jogos sem comprometer o orçamento. O preço da carne está um pouco mais caro do que a Copa passada, entretanto os acompanhamentos e as bebidas ou caíram de preço ou subiram em um ritmo inferior ao da inflação oficial, trazendo economia para o consumidor. E essa economia pode ser direcionada, essa folga no orçamento doméstico pode ser direcionada para outros gastos como decoração e criar um bom ambiente dentro de casa para receber familiares e amigos e fazer uma boa confraternização para acompanhar os jogos da seleção. Quanto mais longe a seleção chegar este ano, maiores serão os motivos para reunir os amigos. E com os preços mais estáveis, a torcida tem tudo para comemorar dentro e fora de campo. A seguir, vendas de roupas e calçados registram crescimento no primeiro trimestre do ano. O Sincovate Negócios volta já. Saber fazer nos transforma, nos faz necessários, essenciais. E para saber fazer, procure uma escola onde o saber e o fazer nunca se separam. Onde quem sabe, faz. E você já sabe. Quer fazer? Senac. O funcionário na hora em que você mais precisa dele. Salários com pisos diferenciados para você contratar novos colaboradores. Informações precisas para você tomar decisões corretas. Sincovate. A gente faz diferente. Olha, as vendas de roupas, tecidos e calçados começaram 2026 em ritmo acelerado na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
o setor registrou crescimento de quase 18% no primeiro trimestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2025. As promoções de início de ano levaram mais consumidores às lojas e deram um impulso importante para o setor de vestuário. O resultado apareceu nos números. As vendas de roupas, tecidos e calçados cresceram 17,7% no primeiro trimestre de 2026. Esse setor não veio bem, né? O ano passado não foi um ano muito bom para esse setor da economia e, obviamente, agora as pessoas foram buscar, né? Se você não comprou algum produto que você precisa, você acaba indo buscar, né? Então, essa recuperação é normal, muito bom para esse setor da economia, né? O setor de vestuário. A análise do Sincovat é feita com base nos dados da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista, elaborada mensalmente pela FEComércio a partir de informações da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. A expectativa é que o bom desempenho continue nos próximos meses. O segundo trimestre concentra datas importantes para o varejo, como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, além da chegada do inverno, que tradicionalmente impulsiona as vendas do setor. Estamos esperando uma melhora significativa também agora no segundo trimestre, tendo em vista que, né, que esse segundo trimestre a gente teve o Dia das Mães, né, o Dia dos Namorados, né, o inverno chegando, enfim. É uma época que faz com que esse setor da economia tenha, né, a expansão e a gente acredita que isso vai acontecer. Depois do intervalo, você vai conhecer uma história inspiradora de um casal de japoneses que levou o cultivo de figos de Taubaté para o sertão cearense. Nós voltamos já. Enquanto o Brasil desperta, um motor silencioso já está em movimento. É o comércio, os serviços, o turismo. É esse sistema dinâmico que impulsiona a economia e abriga milhões de trajetórias de trabalho, ousadia e criação. Por trás de cada vitrine acesa, de cada negócio, há um fôlego de quem acredita, realiza e transforma. É por essas histórias que constroem o presente e vislumbram o futuro que o Sincovat atua com consistência, visão e estratégia. Sincovat, a gente faz diferente. O Sincovat Negócios de hoje encerra com uma história que prova que sonhos não têm idade. Um casal de imigrantes japoneses que chegou a Taubaté em 1956 cultiva figos na cidade com uma dedicação exemplar. Mas não é só isso. Em 2019, aos 87 anos, decidiram iniciar uma nova missão. Movidos pelo desejo de retribuir ao Brasil tudo o que conquistaram, levaram experiência, mudas e esperança para o sertão cearense. Uma história de trabalho, gratidão e legado que você acompanha agora. Em meio aos pés de figo, uma história quase centenária de amor, dedicação e sonhos. Takeo vai completar 93 anos e sua esposa Nobui, 94. Imigrantes de um Japão arrasado após a Segunda Guerra Mundial, o casal chegou a Taubaté em 1956. A atividade na agricultura, ao passar das décadas, trouxe prosperidade. Vieram para Taubaté, né, tudo, o destino fez com que ele conseguisse arrendar essa área aqui. E aí, com o tempo, o próprio dinheiro que foi, esse casal que no começo arrendou, resolveram vender, né, porque eles já estavam de idade, não precisava disso. Aí meu pai comprou aqui e começou tudo. Começou com flor, depois fez a granja, depois morango, e foi dando volta. E foram nessas voltas que a vida dá que o figo apareceu nessa história. Com o tempo, melhorando a vida, aí eu trabalhei na feira, no Taubaté, né? Mas que
todo mundo a mesma coisa, verdura não é bom, né? Não é bom. Mas não é, estou pensando que mais novidade e o povo mais procura. Essa coisa pensei. Aí, gente estudando e muita coisa, mas o figo é uma coisa disso, uma coisa, né? Esse é o começo de plantação de figo. Hoje a plantação de Taubaté tem cerca de 500 pés de figo, mas é bem longe daqui, a 2.730 quilômetros de distância, que fica um pomar com mais de 6.000 pés. Em 2019, aos 87 anos de idade, Takeo decidiu tirar do papel um antigo sonho, retribuir ao Brasil tudo o que conquistou por aqui, e partiu rumo ao sertão cearense com um propósito nobre: levar o cultivo de figos e contribuir para o desenvolvimento da região de Tabuleiro do Norte, a 211 quilômetros de Fortaleza. Olha, essa história aí, na verdade, ele tinha já uma centelha de querer ajudar a fazer um projeto assim de vida, né? De deixar um legado. Não sair do ordinário e fazer uma coisa extraordinária. E quando ele saiu do Japão, ele já tinha essa centelha na cabeça. Olha, eu vou vencer na vida, vou ser uma pessoa bem-sucedida e quando eu estiver estabilizado, bem financeiramente, isso aí ficou estancado na cabeça dele desde a época de solteiro, quando ele veio para o Brasil e conheceu a minha mãe e tal. Só que, como te falei, a nossa vida, você tem que criar os filhos, dar educação, dar de comer, roupa, dentista, saúde, remédio. Então, até ele completar praticamente uns 60, 70 anos, ele lutou pela sobrevivência e manutenção da família. A gente formou vida bom e cresceu, filho educou, né, tudo. Então, agora eu posso fazer, acho que tem que agradecer o país do Brasil e graças a retribuir, né? Takeo conta que no começo foi bem difícil encarar o sertão nordestino. Aqui no Taubaté, a gente sempre trabalha perto da cidade, sofreira, né? Mas que lá no Nordeste, lá do canal, é longe da cidade e terreno grande. Como eu já trabalhei de lavoura, bem diferente, né? Que não adianta aqui, né, trabalhar aqui. Mas foi com muita luta e ajuda dos filhos que o sonho se tornou real. Hoje a plantação de figo no Ceará já rende cerca de 120 toneladas por safra. Fernando é o responsável pelo cultivo. Eu estou desde o começo com ele nesse projeto e graças a Deus as coisas estão fluindo, com dificuldades, mas todo ano é um crescimento, é um conhecimento a mais. E eu acredito que o sonho do meu pai, o pontapé está dado e as coisas vão fluírem de acordo com a vontade de Deus. Enquanto muitos desaceleram com o tempo, Takeo parece seguir o compasso da natureza, firme, constante e guiado pelos princípios dos antigos samurais, disciplina, honra e propósito. Uma lição de vida que a juventude às vezes é apenas uma questão de espírito e de atitude diante da vida. Uma história inspiradora, hein? E o nosso jornal de hoje termina aqui, lembrando que todo esse conteúdo e centenas de outras reportagens sobre o comércio e o empreendedorismo de nossa região você encontra em nosso canal de vídeos. É só acessar youtube.com/5vat que fica tudo lá. Já são mais de 50 mil inscritos e 7 milhões de visualizações. Confira também nosso site e nossas redes sociais e fique sempre bem informado. A gente se vê no próximo domingo. Uma ótima semana a todos. Até lá!